A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Lucas capítulo 14, versículo 7 ao versículo 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro, o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro, no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui trazendo, através do Espírito Santo de Deus, mais um podcast maravilhoso, abençoado. E você vai ser grandemente, amados, abençoado hoje, porque Deus tem uma palavra profética através da parábola de Jesus, através do Espírito Santo de Deus para a sua vida e para todos aqueles que você repassar esse podcast. Repasse, envie para a sua família, os seus amigos, e todos serão abençoados grandemente. Amados, aqui Jesus, ele começa a falar conosco a respeito. Muitas pessoas querem ser engrandecidas, muitas pessoas querem ser colocadas em destaque, pessoas que querem ser honradas perante o homem, pessoas que querem aparecer, pessoas exibidas. E Jesus, ele vem para nos mostrar o que é que verdadeiramente agrada ao nosso Deus, o que verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, agrada ao Pai. E nós temos que entender que Jesus não apenas repreende o orgulho social, mas impõe também uma lição a respeito do caráter das pessoas. Deus honra aqueles que reconhecem a sua própria inferioridade e indignidade e que confiam unicamente na misericórdia de Deus. Deus não gosta do altivo, do orgulhoso, do soberbo, e sim, Deus gosta do humilde, porque Deus é amor, Deus é humildade. A preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo é mais do que a lista de convidados em uma ocasião social. Ele ensina o princípio e motivos altruístas ao se realizarem atos de generosidade. Olha, amados, nós temos que entender que uma pessoa altruísta, ela se doa para o próximo sem esperar nada em troca, e é isso que eu e você temos que entender e temos que começar a viver uma vida de humildade perante a Deus e perante as pessoas. Nós temos que ser humildes. O Senhor está nos ensinando
através dessa parábola, o princípio da humildade. E através da nossa humildade, o Senhor irá nos exaltar. Porque Jesus já coloca aqui, olha, você está convidando pessoas da alta sociedade, pessoas, né, que têm dinheiro, pessoas que são bem relacionadas, né, para que amanhã, quando elas derem uma festa também, elas te convidem para que você esteja lá também. Mas Jesus, ele já deixa claro, ele vira e fala assim, olha, você quer realmente ser glorificado perante Deus? Vai, convide, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Olha o que Jesus está falando para nós aqui, amados. Na ressurreição dos justos, quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, buscar o seu povo, aqueles que estão esperando ao Senhor, seremos totalmente recompensados. Olha o que a palavra fala lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa é a ressurreição do justo também. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são humildes, aqueles que amam a Deus, a Jesus, amam ao Espírito Santo de Deus, esse, meu irmão, o Senhor honrará na primeira ressurreição. A morte não tem poder sobre essas pessoas. Jesus já está falando aqui. A segunda morte é aquela morte que as pessoas irão para o lago do enxofre do inferno. Estarão queimando eternamente com Satanás e toda a sua legião de anjos. Serão condenados. Mas Jesus já deixa claro que para os humildes o Senhor exaltará. Olha o que a palavra fala aqui para nós em Mateus, no capítulo 23, no versículo 12. O Senhor fala assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, amados, aquele que quer se exaltar, ele vai ser humilhado perante ao homem e perante a Deus. Deus vai permitir que aquele que está querendo ser convencido, ser exibido, né, não quer ser humilde, é soberbo, esse será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, se colocar numa posição de humildade, este o Senhor exaltará, ele será exaltado, tanto aqui na terra como no céu. Então, amados, Jesus ele deixa claro, porque havia aqui um grande propósito daqueles homens, e daqui a pouco você vai entender mais ainda, uma cilada para Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração, a mente de cada um, Jesus ele sabe, amados, quem são as pessoas. E olha que fala aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5 ao versículo 9. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantos jovens aí são soberbos, não querem ouvir os mais velhos que têm mais experiência de vida, que conhecem a vida e querem passar essa experiência para os jovens? Então, Jesus ele coloca aqui lá, Pedro coloca muito bem através do Espírito Santo, que nós temos que respeitar os anciões, as pessoas mais velhas, sermos humildes, porque Deus resiste aos soberbos. Você é soberbo? Você é soberba? Deus está
com a mão pesando sobre vocês, sobre aqueles que não querem aceitar a palavra do Senhor. Ah, mas Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Deus não gosta daqueles que querem ser mais do que Ele, mais do que as pessoas. Mas aquele que é humilde, Deus dá a sua graça. No versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você vê? Deus usou minha boca aqui para falar antes desse versículo, que a mão do Senhor está sobre os soberbos. Preste atenção, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir, firmes na fé, fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito Santo de Deus, ao que resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amados, a aflição vem para todos que têm Jesus e vem para todos que não têm Jesus. Mas quem tem Jesus passa aflição numa boa. A palavra diz, Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Eu tenho um entendimento muito grande, amados, através do Espírito Santo de Deus, que nós fazemos parte de um corpo de Cristo. E se eu faço parte de um corpo de Cristo, eu faço parte, Jesus mora, habita dentro de mim, eu habito dentro de Jesus, Jesus habita dentro do Pai, eu estou dentro do Pai também, e o Espírito Santo dentro de mim, a Trindade dentro de mim. Eu entendo e compreendo que eu também vencerei o mundo através de Cristo Jesus, através de Jesus Cristo. E aqueles que não têm, amados, infelizmente são perdedores, são derrotados. Então, com Jesus Cristo, Ele estando conosco, dentro de nós, nós vencemos o mundo, vencemos Satanás, o diabo, a morte, o inferno e todo o mal desse mundo, amados. Porque nós temos Cristo dentro de nós, o Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por mim e por vocês, nos comprou com o seu valioso sangue, nos deu a sua graça que nos salva, a sua graça que nos liberta, a sua graça que nos dá a vida eterna para morarmos com Ele lá no céu. Aos humildes, amados, seja humilde, aceite a palavra do Senhor, aceite o que o Senhor tem falado para mim e para vocês. Olha que a palavra fala lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, no versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Olha aí, confirmando o que Deus está falando para nós. E, amados, o maior exemplo de humildade que nós podemos ver, que podemos entender, está lá em Filipenses. Olha só o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, né? E eu trago aqui para você, Jesus Cristo é o maior exemplo da humildade desse mundo, do universo inteiro, amados. Ele é o maior exemplo de humildade, tanto no céu como aqui na terra, e repito, como no universo inteiro, amados. E a palavra fala assim, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Então, amados, Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele de maneira alguma, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se
a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha só, amados, Jesus, ele sendo Deus, ele se fez servo. Ele saiu de toda a sua honra, de toda a sua glória, deixou a sua glória para vir ser servo, se fazer semelhante aos homens, viver no meio de nós para nos ajudar, para nos salvar. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte de cruz. Ele sabia que tinha que morrer por mim e por vocês até a cruz, amados, para pregar os nossos pecados naquele madeiro, para nos dar a sua graça, pela remissão dos nossos pecados. E aí Deus vem e exalta soberanamente, acima de tudo, ele deu um nome que é sobre todo nome. E a palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de toda a honra e toda a glória. O céu, a terra, o universo clamam, louvam e exaltam o seu santo nome. Você vê como é bom, amados, nós sermos humildes e termos o exemplo de Cristo em humildade. Ah, Bispo Moacir, eu não aguento, eu não consigo. Você consegue. Muitos falam que são humildes, mas não são arrogantes, são soberbos. E não estão ouvindo a palavra do Senhor. E nós temos que ouvir, amados. E ser humilde é amar a Deus acima de todas as coisas. Ser humilde é amar o próximo como a si mesmo. Ser humilde é como foi um dos últimos mandamentos que Jesus deu aos seus discípulos, que disse assim: agora eu te dou um novo mandamento. Ame ao teu próximo como eu vos amei. Jesus nos amou mais do que ele mesmo. E nós temos que amar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, mais do que a nós mesmos. Temos que ser humildes. A palavra fala lá em João capítulo 13, e esse capítulo relata para nós, amados, que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele lava. E Pedro perguntou: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E Jesus respondeu e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. A humildade, amados, as pessoas não entendem. Acham que a pessoa humilde é boba, acham que a pessoa humilde é trouxa. Mas as pessoas humildes são exemplos de Deus. São representantes de Deus, porque quando nós falamos que Deus é amor, Ele é humildade também. E aqui, amados, em João capítulo 13, Jesus ali fala para Pedro, João capítulo 13, no versículo 10, e disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ali, amados, havia um traidor, Judas Iscariotes, iria trair Jesus. Ia trair ele, meu irmão, minha irmã, mas mesmo assim Jesus lavou os seus pés. Mesmo assim Jesus mostrou a humildade, sabendo que aquela pessoa iria levar ele à morte de cruz, num grande sofrimento, iria entregar aos seus inimigos, mas mesmo assim Jesus lavou os seus pés. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Naquela época, amados, as pessoas só chamavam uma pessoa de senhor
Me corrija agora, naquela época as pessoas só chamavam de Senhor a Deus, a mais ninguém. E eles chamavam Jesus de Senhor, Mestre e Senhor. E Jesus disse, e dizeis bem, porque eu o sou, o grande eu sou. No versículo 14, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Quem tem coragem, amados, de lavar os pés daqueles que estão ao seu redor? Amados, eu tive uma ordenança do Senhor e em nosso ministério da Igreja da Aliança com Deus, o Senhor me ordenou a lavar os pés dos obreiros. E eu digo a vocês que é uma coisa realmente, verdadeiramente muito difícil. É uma coisa que realmente nós vamos nos colocar de mais humildes. E naquele dia, sem nenhum obreiro saber, eu falei, hoje eu vou cumprir aquilo que Deus mandou, lavar os pés de cada um que está aqui. Mesmo sabendo que alguns iriam me trair, como traíram, como Jesus, porque nós somos a imagem de Cristo, nós somos a imagem do Senhor. Se nós vivemos no corpo de Cristo, o que Cristo passou, nós vamos passar também. Mas Bispo Moacir, nós vamos ser crucificados. Não, você não vai ser crucificado, às vezes, na cruz de maneira alguma. Mas vai ser crucificado por palavras, vai ser crucificado por injustiças, você vai ser crucificado por mentiras, você vai ser muitas vezes caluniado sem ter culpa nenhuma. E digo a você, eu cumpri aquilo que Deus mandou, lavei os pés dos obreiros, e por incrível que pareça, naquele dia havia 12 obreiros e lavei 12 pés ali, 12 pés não, 24, né? Ou mais. E ali, amados, me perdão pelo erro aí de matemática, mas eu garanto a vocês, amados, que nesse momento, Deus está falando grandemente com cada um de nós, falando com cada um, amados, no oculto e no profundo, que nós temos que ser humildes, que nós temos que ser, meu irmão, minha irmã, realmente humildes para que Deus venha realmente se agradar do que eu e você estamos fazendo. Seja humilde, meu irmão, minha irmã. Seja humilde, não seja soberbo de maneira alguma. Não fique, amados, querendo ser mais com as pessoas, não querendo ser só você que tem a razão. Jesus, Ele quer que eu e vocês sejamos a imagem dEle, como Ele, humildes, servos, ajudando as pessoas. E voltando, digo a vocês, ao término de lavar os pés dos obreiros da nossa igreja, da Igreja da Aliança com Deus, veio uma alegria muito grande, me veio uma paz muito grande, porque eu cumpri aquilo que Jesus havia mandado eu fazer, aquilo que Jesus me ordenou, eu cumpri. Porque Jesus, naquele momento, Ele queria mostrar que dentre todos ali, eu estava fazendo o papel
De mais humilde, mesmo sendo bispo da igreja, eu me fiz o papel de mais humilde. E que realmente eu estou ali para servir ao Senhor Jesus, estou ali para servir a Ele, a conduzir as ovelhas ao céu, conduzir as ovelhas ao reino de Deus, para uma vida eterna. E amados, lá em Lucas, capítulo 14, que nós estamos lendo, sobre essa parábola abençoadíssima, você vai entender algo. Porque havia ali uma cilada para Jesus. Porque em Lucas capítulo 14, versículo 1, aconteceu num sábado que, entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Provavelmente, alguém muito rico, muito bem colocado entre a sociedade, convidou Jesus para ir àquela casa, para ali estar com eles, fazendo uma refeição. E nesse convite, amados, no versículo 2, eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Olha, eles já levaram aquela pessoa enferma, aquela pessoa com problemas, para que aquela pessoa estivesse ali, para que Jesus viesse realmente curar aquela pessoa, e eles falarem: olha o que ele está fazendo no sábado, está curando. E Jesus, ele coloca: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu, e disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E aí, amados, que logo em seguida já entra, Lucas 14, no versículo 7, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, Daí nós entramos na parábola. Aí Jesus, ele falou: bom, então já que vocês querem me testar, eu vou trazer a verdade, porque a verdade é tudo, amados. A verdade é tudo na nossa vida. Seja humilde, seja uma pessoa que seja um representante de Cristo verdadeiramente. A palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. Não seja soberbo. Quantas pessoas precisam de Deus, precisam de Jesus e não estão buscando Ele na casa do Pai? Não estão buscando Ele. Bispo Moacir, mas eu leio a Bíblia em casa. Bispo Moacir, mas eu converso com Deus em casa. Eu não duvido disso, mas você conversa com Deus quando toca o celular. Primeira coisa que você faz é parar de falar com Deus para atender o seu celular. Quem é mais importante, o seu celular ou Deus? Quem é mais importante, amados? Quantas vezes você está querendo conversar com Deus e alguém te chama na sua casa e você para de falar com Deus? Hoje, as pessoas estão em grandes congressos, estão fazendo grandes reuniões, mídias, falando que as pessoas têm que respeitar umas às outras, que todos têm os mesmos direitos, e que nós não podemos fazer discriminação de ninguém. Está tudo correto, está tudo certo. Mas quando se fala de honrar a Deus, de não discriminar a Deus, isso não vale. As pessoas não usam isso
porque as pessoas estão discriminando a Deus, as pessoas estão fazendo pouco caso de Deus, as pessoas estão sendo soberbas a Deus. Então, quando se fala de Deus, quando se fala de Jesus, quando se fala de ir para a igreja, buscar a Deus, ninguém quer. Então, quer dizer que aí o direito de Deus, de ser Deus, não prevalece. O direito de Deus de ser o nosso Criador não prevalece. O direito de Deus de mostrar que Ele deu o seu Filho unigênito para que aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João capítulo 3, versículo 16. O direito dele de falar conosco, de seguirmos os seus mandamentos, a sua palavra. Aí a Bíblia é antiga, a Bíblia foi escrita pelo homem, a Bíblia está errada, a Bíblia não é certa, a palavra de Deus não é certa, é antiga, é ultrapassada. Então aí, nesse momento, os direitos não são iguais para Deus. Aí nós vemos a soberba do homem perante a Deus. Aí você começa a entender que realmente há uma soberba do homem perante a Deus, e Deus está falando, olha, eu gosto dos humildes, eu gosto daqueles que me ouvem, eu gosto daqueles que me seguem, eu gosto daqueles que querem me amar, o meu filho, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e amar o seu filho, aceitar ele como seu único, exclusivo Salvador. Então, amado, seja humilde, venha para a casa de Deus, lá é o local apropriado para você ouvir as mensagens através do Espírito Santo de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus. E eu falo pela Igreja da Aliança com Deus. Ela é totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia. É Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. É a Trindade que nos guia ao caminho da salvação eterna, da vida eterna. Então aceite agora Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Seja humilde e repasse essas mensagens para a sua família, para outras pessoas. Eu confio na sua humildade que Deus está te dando hoje, em nome de Jesus. Repita comigo assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como filho unigênito e legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia. A partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida, e eu tenho certeza que você, através dessa parábola, através do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa humilde. Eu convido vocês, venham nos visitar na Igreja da Aliança com Deus. Se inscrevam no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que pregarmos, você receba uma pregação nossa em nome de Jesus Cristo. E também, meu irmão, minha irmã, venha nos visitar na nossa igreja, tem lá o endereço, vai encontrar o endereço nas nossas redes sociais, né? Instagram, @Igreja da Aliança com Deus. E também, né, @Bispo Moacir Souza, o Moacir é com Y, o I é com Y. E peço a vocês também, meu irmão, minha irmã, se inscreva aí aqui no Spotify, deixa aí para que todas as vezes, né, a sua inscrição, que você for, né, avisado pelas nossas mensagens que está chegando, as novas mensagens, as parábolas de Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.